Quando A Feiticeira estreou na televisão americana em 1964, poucos poderiam imaginar o impacto duradouro que aquela série teria sobre a cultura popular. Com uma mistura única de humor, fantasia e situações familiares, a produção rapidamente conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo. No centro da história estava Samantha Stephens, uma bruxa que tentava viver uma vida comum ao lado de seu marido mortal, Darren. A proposta parecia simples, mas a química entre os personagens e a criatividade dos roteiros transformaram o programa em um fenômeno. Durante 8 temporadas, o público acompanhou situações divertidas, conflitos familiares e momentos emocionantes que fizeram da série uma das produções mais queridas da televisão. No entanto, por trás das câmeras, existiam histórias humanas tão interessantes quanto aquelas mostradas nos episódios. Havia desafios profissionais, problemas de saúde, amizades verdadeiras e decisões difíceis que moldaram o destino da produção. Com o passar dos anos, os bastidores de A Feiticeira revelaram uma realidade muito mais complexa do que a magia vista na tela, mostrando que o verdadeiro encanto da série estava nas pessoas que a tornaram possível. A jornada de Dick York, além das câmeras. Para muitos fãs, Dick York será sempre lembrado como o primeiro Darren Stephens. Seu talento e carisma ajudaram a construir a identidade inicial da série, tornando o personagem uma peça fundamental do sucesso de A Feiticeira. O que poucos sabiam na época era que o ator enfrentava uma batalha silenciosa contra dores físicas intensas. Anos antes de ingressar na produção, York sofreu uma séria lesão nas costas durante as filmagens de um longa-metragem. A partir daquele momento, sua rotina passou a ser marcada por tratamentos constantes e desafios físicos que se agravavam progressivamente. Mesmo diante dessas dificuldades, ele continuou trabalhando com profissionalismo e dedicação, esforçando-se para entregar ao público o melhor desempenho possível. Colegas de elenco frequentemente relatavam sua determinação e comprometimento. Entretanto, chegou um momento em que a condição de saúde tornou impossível continuar no ritmo exigido pelas gravações. Sua saída da série não aconteceu por conflitos ou desentendimentos, como muitos rumores sugeriram durante anos. Na realidade, foi resultado de circunstâncias profundamente humanas. Sua história permanece como um exemplo de coragem e perseverança diante das adversidades que muitas vezes permanecem invisíveis ao público. A difícil decisão de seguir em frente. A substituição de um ator principal em uma série de enorme sucesso nunca é uma tarefa simples. Quando Dick York precisou deixar A Feiticeira, a produção enfrentou um grande desafio. Os espectadores já haviam criado uma forte ligação com sua interpretação de Darren Stephens, e qualquer mudança seria inevitavelmente percebida. Dick Sargent assumiu o papel nas temporadas seguintes, trazendo sua própria abordagem ao personagem. Embora muitos fãs tenham estranhado a transição inicialmente, a série continuou sua trajetória e conseguiu manter sua popularidade. Para York, no entanto, aquele período representou uma mudança profunda em sua vida. Longe dos holofotes, ele precisou reorganizar sua rotina e enfrentar questões pessoais relacionadas à saúde e ao futuro profissional. Apesar das dificuldades, nunca demonstrou ressentimento em relação à série ou aos colegas. Pelo contrário, expressava gratidão pelos anos que passou participando de um projeto tão significativo. Sua atitude revelou a maturidade de alguém que compreendia que algumas circunstâncias estão além do nosso controle. Sua contribuição para a história da televisão permanece viva até hoje, sendo lembrada com carinho por gerações de espectadores. Elizabeth Montgomery. E a construção de um ícone. É impossível falar sobre A Feiticeira sem destacar a importância de Elizabeth Montgomery. Sua interpretação de Samantha Stephens transformou a personagem em um dos maiores ícones da televisão. Com carisma, elegância e talento cômico, ela conquistou públicos de diferentes idades e culturas. No entanto, sua trajetória profissional foi muito mais rica do que muitas pessoas imaginam. Antes mesmo de iniciar a série,
Elizabeth refletia sobre os rumos de sua carreira e buscava projetos que realmente despertassem seu interesse artístico. Ao aceitar o papel de Samantha, encontrou uma oportunidade única de demonstrar sua versatilidade. Durante anos, equilibrou as exigências das gravações com sua vida pessoal, enfrentando desafios comuns a muitos profissionais do entretenimento. Sua dedicação foi essencial para o sucesso do programa. Além disso, ela participou ativamente da evolução da personagem, contribuindo para que Samantha fosse muito mais do que uma simples figura mágica. A personagem tornou-se uma mulher inteligente, independente e profundamente humana, características que ajudaram a explicar sua enorme popularidade ao longo das décadas. Uma família que cresceu junto com o público. Uma das qualidades mais marcantes de A Feiticeira foi sua capacidade de evoluir junto com os espectadores. Ao longo das temporadas, a família Stephens passou por diversas mudanças que refletiam acontecimentos da própria vida real. O nascimento dos filhos de Samantha trouxe novas possibilidades para os roteiros e adicionou camadas emocionais à narrativa. Em vez de evitar mudanças naturais que aconteciam fora das câmeras, a série encontrou formas criativas de incorporá-las à história. Essa abordagem ajudou a criar uma sensação de proximidade entre os personagens e o público. Os espectadores acompanhavam não apenas aventuras mágicas, mas também momentos familiares que pareciam genuínos. A chegada de novos personagens ampliou o universo da série e permitiu explorar temas relacionados à convivência, responsabilidade e crescimento pessoal. Essa combinação entre fantasia e realidade contribuiu para que A Feiticeira permanecesse relevante por tantos anos, conquistando espectadores de diferentes gerações. Os bastidores de uma produção criativa. Produzir uma série semanal durante os anos 1960 exigia criatividade constante. Os recursos disponíveis eram muito mais limitados do que aqueles utilizados pelas produções modernas, o que obrigava equipes inteiras a encontrar soluções inteligentes para desafios cotidianos. Figurinos eram frequentemente reutilizados, cenários precisavam ser adaptados para diferentes episódios e muitos efeitos visuais eram criados de forma artesanal. Ainda assim, o resultado final transmitia uma sensação de magia que encantava o público. Parte desse sucesso vinha da colaboração entre todos os envolvidos. Atores, roteiristas, diretores e técnicos trabalhavam em conjunto para manter a qualidade da produção. Relatos dos bastidores descrevem um ambiente marcado por amizade, respeito profissional e espírito de equipe. Essas relações ajudaram a criar a química que os espectadores percebiam na tela. Embora o público enxergasse apenas os personagens, havia uma comunidade inteira trabalhando para transformar cada episódio em uma experiência memorável. A concorrência e a era de ouro da fantasia. Na TV. Durante os anos 1960, a televisão viveu uma fase particularmente criativa. Séries com elementos fantásticos conquistavam grandes audiências e despertavam a imaginação do público. Nesse contexto, A Feiticeira encontrou espaço ao lado de outras produções populares que exploravam universos mágicos e personagens extraordinários. Em vez de competir apenas por audiência, essas séries ajudaram a expandir as possibilidades narrativas da televisão. O público passou a aceitar histórias que misturavam fantasia e cotidiano, abrindo caminho para futuras gerações de programas. Samantha Stephens tornou-se um símbolo dessa época, representando um equilíbrio entre o extraordinário e o familiar. Seu sucesso demonstrou que o público estava disposto a acreditar em mundos mágicos, desde que encontrasse neles emoções autênticas e personagens com os quais pudesse se identificar. O fim de uma era televisiva. Nenhuma série permanece no ar para sempre. E com A Feiticeira não foi diferente. Após 8 temporadas, a produção chegou naturalmente ao fim de seu ciclo. O elenco principal desejava explorar novos projetos e a televisão estava entrando em uma nova fase. O encerramento não aconteceu através de um grande evento dramático, mas sim de forma discreta, refletindo a realidade das produções daquela época. Embora alguns fãs tenham desejado uma despedida mais elaborada,
O legado da série já estava consolidado. Seus personagens haviam conquistado um lugar permanente na memória coletiva. O fim das gravações marcou apenas o encerramento de uma etapa, não o desaparecimento da obra. Pelo contrário, as reprises permitiram que novas gerações descobrissem o charme e a originalidade da série ao longo dos anos seguintes. Um legado que continua vivo. Décadas após sua estreia, A Feiticeira continua sendo lembrada como uma das séries mais importantes da história da televisão. Sua influência pode ser percebida em inúmeras produções que vieram depois, especialmente aquelas que combinam fantasia, humor e vida familiar. Mais do que efeitos especiais ou elementos mágicos, o programa permanece relevante porque suas histórias falavam sobre pessoas, falavam sobre amor, convivência, diferenças, aceitação e compreensão. Os bastidores da série também oferecem lições valiosas sobre dedicação, amizade e superação. A trajetória de seus atores e profissionais mostra que, por trás do entretenimento, existem seres humanos enfrentando desafios reais, enquanto criam algo capaz de inspirar milhões de pessoas. Talvez seja exatamente essa combinação entre imaginação e humanidade que explique por que A Feiticeira continua encantando espectadores até os dias de hoje. Uma história que vai muito além da magia. Quando olhamos para trás e revisitamos a história de A Feiticeira, percebemos que seu verdadeiro legado não está apenas nas cenas engraçadas ou nos efeitos mágicos. O que tornou a série especial foi sua capacidade de conectar pessoas através de personagens memoráveis e histórias carregadas de emoção. Por trás de cada episódio, existiam profissionais dedicados, amizades genuínas e desafios que foram enfrentados com criatividade e determinação. A magia de Samantha podia existir apenas na ficção, mas a paixão que deu vida ao programa era completamente real, e é justamente por isso que, tantos anos depois, a série continua ocupando um lugar especial no coração de quem a assistiu. Algumas histórias envelhecem com o tempo, outras se tornam clássicos. A Feiticeira pertence à segunda categoria, permanecendo como um exemplo de como a televisão pode unir fantasia, humor e humanidade de forma inesquecível.